Bom, vamos dar início. O povo está chegando. Let us start our session. So as we're already behind our schedule, let's wait for the people to come. As has been announced before, there has been a little revolution here, and we've altered the topic of this panel. So instead of talking immobiliary market, that was is on the presence of Andrew Lachel, that had more interest, and we were going to start on that word. So as he was not able to make it, so we've decided to see, and the name is New Approaches to the about financial structures. Financial structures. So we will start with Professor Jane Pollard, as you all know, so there's no need to introduce her anymore. She's going to bring us something that is absolutely new for us, mainly here in Brazil. She's going to talk about Islamic finances, which for us, when suggested this topic, is accepted immediately, mainly because there's a component of novelty that is great for us, because for the Muslim population here is not as big here as it is in the United Kingdom. So it is something that for most of us, we will hear about this for the first time. And then I will no longer be a coordinator, and I will make my own lecture. I will present a paper on urban hierarchies and financial hierarchies in Brazil, discuss something that Gary and we've had last year. And finally, Professor Gary will finish by talking a little about the context of the crisis and the Minsk idea for such context. Okay? So with no further words, Professor Jane Pollard, you have the mic. Thank you, Professor. Okay. Muito bem. O que eu quero fazer hoje é falar um pouquinho de um trabalho que nós temos feito com um colega, com Mark Summers. Nós temos analisado o desenvolvimento do sistema financeiro islâmico no Reino Unido e nos Estados Unidos. O que eu trouxe para você aqui é, conforme Crocker mentioned, isso é um tópico que talvez vocês não sejam muito familiares, portanto o que eu farei, vou começar a dizer um pouquinho sobre o que nós queremos dizer sobre essas finanças islâmicas, o que é, alguns dos princípios chaves daquilo que está presente nisso, e uma das principais formas de contratos islâmicos, colocando aqueles princípios islâmicos, como é que isso pode acontecer em termos de financiamento para diferentes áreas. O que eu vou então fazer em segundo lugar, vou falar porque tem grande interesse, e certamente no Reino Unido, sobre essa finância islâmica, e falarei um pouco de um interesse teorético nessa parte política também. Há muita interesse político nisso, quando analisamos os sistemas financeiros, como nós vemos, de uma abordagem totalmente diferente. Então, o que eu vou fazer apenas para colocar? Então, eu vou abrir no final para algumas questões e alguns desafios que temos no mercado islâmico, em termos de como isso estará se desenvolvendo nos anos vindouros. Se procurarmos uma definição de finanças islâmicas, na verdade é muito difícil defini-la porque tem uma definição bastante abrangente. Temos aqui um trabalho que foi feito com Bill Mara, um antropólogo nos Estados Unidos, e ela descobre como um fenômeno mundial que acontece na Malásia, Indonésia, Estados Unidos e Reino Unido, no subcontinente indiano, na África Oriental e Ocidental.
não é algo que esteja acontecendo apenas em alguns estados-nações, mas tem acontecendo em diversas áreas, como no Sudão, Brunei e Paquistão. A finança islâmica ela acontece em diversas áreas, onde, na verdade, ainda não são uma população majoritária, mas mesmo assim ela acontece. A finança islâmica tem suas bases no Alcorão, como nós vemos algumas experiências anteriores, que volta à década de 40 em Malásia, que é visto como a financeira mais revolucionária, mais nova em termos de dias. Então, desenvolveu nos anos 40 e ficou mais forte nos 50 e 60. Há também um conceito bastante bem aceito que os ativos islâmicos passam de $1 trilhão. 1 trilhão, na verdade, é muito pouco. Na verdade, menos de 1% do que, na verdade, eles têm em termos dos ativos financeiros mundiais. Mas, ainda assim, é algo que deve ser analisado como uma alternativa. O movimento financeiro parece ser um número bastante alto e tem conseguido crescer de forma bastante acelerada. Portanto, as finanças islâmicas é dividido na law, a Sharia, a lei Sharia, não é apenas uma transação econômica, mas também uma espécie de tratado econômico e político nessas sociedades islâmicas. É o trabalho de determinados acadêmicos que se juntaram e passaram por esse processo nessa interpretação. Ijtihad, que é o nome, eles interpretam a leitura do Alcorão e colocam diferentes contextos para ver se determinados problemas financeiros podem ser aceitos ou não. Eu vou falar mais da parte desses acadêmicos, desses escolásticos da Sharia. Temos aqui alguns dos princípios chaves e ver o tipo de finança que estamos analisando. E de onde eu venho no Reino Unido, isso é bastante diferente do que nós temos. Primeiro, os bancos islâmicos não vão se envolver em qualquer transação que tenha juros. Eles não lhe pagam juros sobre suas contas e não pagam juros para outras instituições. Há uma proibição no Alcorão de pagar os juros, ou o que eles chamam de riba, porque é uma exploração do outro ser humano e parece que isso não é justo. Portanto, você não paga nenhuma taxa de juros quando você trabalha no sistema islâmico de finanças. Há também uma grande discussão sobre o que eles chamam de garra. Há uma proibição o termo garra significa uma proibição sobre qualquer incerteza, que sejam assuntos relacionados, por exemplo, a informações assimétricas. Isso em finança é importante. Para ela é muito importante ter uma transparência muito grande entre duas partes que estão entrando em um contrato. Eles cada um vão saber aonde eles estão se envolvendo e você não estará fazendo nenhum risco excessivo e cada um deve saber exatamente que tipo de risco ele está se expostos. O garra, na verdade, envolve uma série de princípios, mas, na verdade, ele desencoraja os riscos e desencoraja principalmente a especulação. E uma forma mais forte disso aqui é o que eles chamam de Meisser, que, na verdade, é uma proibição absoluta sobre qualquer tipo de jogatina. Então, é proibido ver qualquer tipo de jogatina, de risco. E fica uma dúvida sobre o que é uma jogatina e qualquer outro negócio que envolva risco. Entendendo essa finança, é ver que alguns riscos podem ser evitados e aqueles riscos que não podem ser mensurados não podem ser aceitos. Então, eles são principalmente relacionados à parte de especulação. Então, esse grupo de acadêmicos é quem decide quais os princípios que são aceitáveis ou não. Um outro aspecto bastante importante dentro dessa finança aqui é que as partes devem, na verdade, dividir os riscos entre si, entre as duas partes. Uma vez mais, isso volta àquelas questões do cará e da parte de transparência nas transações. Uma das coisas que os acadêmicos não toleravam
é aquele que passava todos os riscos do contrato para o tomador. Na verdade, é um pensamento que o financista e o cliente devem partilhar igualmente. Se você está se dando bem, vocês vão dividir o lucro. Se você estiver indo ruim, vocês vão dividir também as perdas. E também podemos perceber que algumas instituições islâmicas evitam os investimentos de diversas formas diferentes de investimento. Eles não aceitam nenhum investimento na área de álcool, pornografia ou qualquer interesse que tenha relação a esse tipo de coisa. Então, os bancos islâmicos não vão investir em empresas que tenham qualquer tipo de ligação possível com esse tipo de negócio. E é absolutamente proibido. E, finalmente, o que nós vemos aqui, nessa parte de partilhar e parceria, vemos que 2,5% dos seus ganhos tem que ser investido necessariamente em causas de caridade, em causas sociais. Então, os bancos islâmicos, aonde os acadêmicos, uma vez mais, vão se reunir e vão decidir, vamos ver o que acontece. Eles têm um grupo de análise e vão decidir esses 2,5% onde deve ser investido em causas de caridade. Temos um acadêmico da Sharia. Todas essas restrições sobre manter o equilíbrio, manter a justiça de divisão, é uma linguagem bastante interessante. Ver como o sistema bancário deve ser organizado. De forma muito breve, eu gostaria de colocar como é que isso pode ser traduzido em diferentes contratos. Deixe-me dizer um pouquinho sobre isso, sobre esses aspectos. A parte primeira, o Murabaha, é um contrato fechado sobre custo. A grande maioria, cerca de 90% dos contratos islâmicos vão utilizar essa fórmula, esse Murabaha. Essa Murabaha, se você quiser no Reino Unido, você vai a um banco e você quer um empréstimo Murabaha, o banco vai comprar a casa e o banco vai comprar, e então ele vai vender para aí em um período de 25 anos, onde você vai pagar o capital. Então, na verdade, teria uma taxa de juros, não seria juros, mas seria chamado uma taxa de serviço. Isso deve ser calibrado quanto às taxas que acontecem nos bancos de Londres. Então você vê que há um certo cinismo, em alguma forma, porque eles, ao invés de cobrarem os juros, eles cobram, então, essa taxa de serviço que pode variar. Na verdade, é uma forma bastante mais complexa. Alguns outros contratos, o contrato chamado Musharaka, onde há a partilha de lucros e perdas. Então, vemos a participação dos ativos no contrato e haverá essa partilha de risco entre o empresário e o banco. Ou seja, se a empresa perder, o banco vai perder também uma certa parte, conforme acordado. E se você ganhar dinheiro, o banco também vai ganhar dinheiro também com uma forma previamente acordada. Mais recentemente, eu vou tentar não cair de volta aqui. Então, vamos ver. O seu convidado britânico não pode morrer aqui no palco, né? Ainda bem que vou ir para frente. Vamos ver então aqui um exemplo agora nós chamamos de Mudarabah. É uma forma de retorno sobre os juros em algumas aplicações que eles fazem. Então, vamos ver. A ideia, a aspiração do sistema islâmico deve ser baseada na parte de partilha de perdas e ganhos. Então, ou seja, as pessoas vão investir juntos, para os mais ricos e para os bancos mais pobres também vai se aplicar isso, ou seja, essa partilha de riscos e ganhos. Eles não aceitam o estabelecimento de juros fixos. A finança islâmica, ela é baseada na economia real. Então, nós vemos as oportunidades no mundo real. Não há uma venda de curto prazo quando você vai no mercado, porque você tem que ter algo tem que ser absolutamente seu para que você possa vender. Você não pode revender alguma coisa.
transactions that are very clearly exploitative of one party. Eles evitam as transações financeiras que explorem um lado apenas, In theory, be e eles advogam que isso deve, na verdade, dar poder aos dois more stable through e deve ser bastante mais estável dentro daqueles ciclos econômicos. payments will depend on. E o nível de pagamentos vai depender de como a economia em geral estiver caminhando. Então, temos alguns princípios. When the International Association of Islamic Banks Uma associação dos bancos islâmicos tem isso aqui. Veja o que eles utilizam. A principal consideração deve ser as implicações sociais que podem ser trazidas sobre a decisão de uma ação feita pelo banco. O lucro, apesar da sua importância e prioridade, não é o único critério no sistema bancário islâmico. Então, os objetivos sociais são compreendidos de forma a serem um elemento inseparável no sistema bancário islâmico e não pode ser dispensado nem negligenciado. Se você vemos, por exemplo, como o Banco Central da Malásia, eles têm essas coisas colocando o papel do banco, como que eles têm a propriedade e ajudam a dividir os lucros e a distribuição de rendas. Por que nós tivemos interesse nisso? É porque a finança islâmica ela tem crescido muito rapidamente. over 300 institutions. Há mais de 300 instituições. On the right-hand side, we have the Islamic Do lado direito, temos o Banco Britânico do Reino Unido. É o primeiro banco islâmico no Reino Unido e foi aberto em 2006. Also, in 90, there is now a Dow Jones Islamic Index, and there has been one now for 11 years. Agora existe um índice Dow Jones para os bancos islâmicos. HSBC have been very active. O pessoal do HSBC tem grande interesse em trabalhos nos mercados islâmicos e tem estado com eles desde 1996. De diversas formas, eles têm a mesma forma de trabalhar que os bancos islâmicos quando operando nesses países. O George Bush to appoint percebeu a necessidade de indicar Mahmoud El-Lamar Rice University in Houston de uma universidade em Houston as his first advisor. e ele foi o primeiro conselheiro da Casa Branca sobre finanças islâmicas. Então isso demonstra, de uma certa forma, a amplitude e visibilidade do que tem acontecido dentro desse sistema financeiro bancário. No Reino Unido, cerca de 3% da população é hoje composta de cidadãos islâmicos. Under O novo governo trabalhista, the former government, com o Brown, they became very interested. fica muito interessado na finança islâmica com relação à inclusão social. Eles entenderam isso de uma forma muito interessante. 3% da população poderiam pegar uma hipoteca So this is to get an interest-based mortgage, which put them in competition. e passaram a não participar, esses 3% não participavam do sistema financeiro que nós chamamos no Ocidente, no Reino Unido, em função dessa coisa de correr riscos. E eles passaram a ter, então, interesse em ter uma inclusão social dessa população. Because Islamic finance, A finança islâmica carbon markets, é também nos mercados, sexy thing to be doing. é a coisa mais interessante, tem sido muito atraente. Londres tem bastante consciência sobre o papel dessas sociedades islâmicas So, ao analisar os papéis financeiros. Vemos que o Londres pode ser usado como uma antena colocada no Ocidente para poder trabalhar com essas finanças islâmicas. E Londres tem grandes ligações com as redes de sistemas financeiros islâmicas. Isso já acontece há muito tempo. Contract. São baseados naqueles contratos Murabaha. we now got 5 entirely Islamic banks. Temos 5 bancos islâmicos já no Reino Unido, há 20 outros bancos, incluindo alguns bancos bastante famosos, que tem o que eles chamam de janelas islâmicas, seja o HSBC, o Amaná, o Lloyd, CSB, que tem uma divisão toda específica para trabalhar com finanças para a área islâmica. Building society based Temos também algumas imobiliárias, temos all sorts of other empresas e outros participantes que têm participado nessa parte de very criar algumas hipotecas islâmicas baseadas nesse sistema do contrato Murabaha. Então, se você analisar as páginas do jornal Times Financeiros, você verá uma série de coisas colocadas lá. Em abril de 2008,
um banco islâmico lançou então its license, demonstrating the resilience of Sharia-compliant finance in spite of the credit crisis. uma série de artigos falando sobre essa parte de Londres participar como um centro financeiro de liderança na parte ocidental para trabalharmos com as finanças islâmicas. Struggling. A terceira razão por que há interesse nisso aqui é porque, certamente, no Reino Unido, temos esses mercados onde trabalhamos com coisas mais complexas, por exemplo, veja, colocamos o que está ali, ó. Na verdade, há um tempo e espaço político. Estamos analisando modelos de inovações financeiras que possam fazer algum sentido, algo que possa ser adotado de alguma maneira. Há uma discussão sobre isso já há bastante tempo, e no Reino Unido já há muito tempo. Desde 2007 há uma discussão, foi demonstrada em Washington, o que seria uma taxa de interesse aceitável. Nós já ouvimos nessa conferência os comentários que foram feitos sobre o que acontecia, por exemplo, em Londres. Elas trabalham no aspecto social, mesmo que não tenham grande importância, mas elas têm um papel social. O Boris Johnson, o prefeito, ele chamou de crackers. Se fizeram comentários bastante controversos sobre isso. Então eles falam que diversas dessas atividades que são injustificáveis socialmente não são aceitáveis para o Oeste, para a sociedade ocidental. Entretanto, isso leva a uma grande discussão. Eles têm um código moral muito interessante. Eu acho que isso é um conceito bastante útil quando falamos que com essa crise de crédito que aconteceu, talvez que temos discutido há alguns tempos, por que temos tido esse tipo de problemas, e eu acho que veremos novas percepções de como essas coisas podem acontecer. Uma coisa que me preocupa sobre essa financialização de todo o mercado é que eles acabam caindo numa armadilha de se tornar uma coisa que é complexa, teórica e muito política. Isso é parte da natureza humana que está lá e é algo que eles tentam evitar dentro dos seus sistemas financeiros. Então, a finança islâmica é muito interessante porque ela é bastante avançada em termos de códigos morais, nos faz pensar sobre como está o nosso sistemas, o que eles têm feito, quais são as razões dos bancos ficarem envolvidos nessa parte, por exemplo, de hipotecas. No momento é algo muito heterogêneo. Como é que ele opera na Malásia é diferente do que ele opera nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então há mercados financeiros que vêm renegociando e vêm fazendo testes em diferentes contextos. Há algo abstrato aqui, eles têm que ser criados dia a dia para atender cada parte da sociedade. Outro interesse que nós temos nele é que as finanças islâmicas basicamente estão envolvidas e agora numa rotina de coordenação. Eles colocam o dinheiro de forma bastante adequada e vemos como é que eles podem, cada banco trabalha nisso de uma forma diferente, mas a alocação é sempre bastante bem feita nessa parte de divisão de perdas e ganhos com relação a empréstimos. O que é importante nesse contexto é também ver que os materiais que têm sido escritos, isso tem sido discutido, ou seja, ter mais consciência de como teorizamos, temos que ter mais consciência de como a coisa está sendo feita, e isso é algo que nos faz pensar de onde vem toda a teorização que nós colocamos. E é, na verdade, um sistema mais sensível do que o nosso, sensível às necessidades sociais. Vamos ver algumas questões, alguns desafios que temos então. Como é que esses princípios
se originam para a prática? E que tipo de alternativa existe em diferentes contextos? Algumas variedades de financiamentos islâmicos que é uma alternativa ao capitalismo. Eles não aceitam o capitalismo como nós vimos. Na verdade, eles não rejeitam o capitalismo, porque na verdade há uma rota ali, mas tem que ver como que eles trabalham. Ou seja, será que se é apenas uma rejeição a diferentes modelos de capitalismo? Então, isso não está estável no cerne das finanças islâmicas. Até agora, nós temos que dizer que temos muito pouco a dizer sobre os bancos islâmicos e o que eles têm a contribuir para o movimento geral. O movimento financeiro do mercado islâmico é muito complicado. Até agora, no Reino Unido, o impacto maior provavelmente foi na ajuda das companhias médias e para que eles possam comprar suas casas. Nós temos variações muito grandes nas finanças islâmicas. Na Malásia nós vimos que há inovações, produtos diferentes, e os estados do Golfo são muito mais conservadores. Eles se recusam a aceitar os bonds malasianos. O que foi feito nos Estados Unidos é que alguns dos bancos islâmicos estão em todos os estados americanos como se fosse um país diferente, porque eles lidam com hipotecas, etc. Portanto, as finanças islâmicas são muito diferentes do contexto em que nós vivemos. Até agora, atraiu a atenção de todos porque tem ideias diferentes. Outra questão crucial é como podemos lidar com esse sucesso que eles conseguem. As finanças islâmicas basicamente dependem, na essência, dos Quras Shurias no mundo inteiro. E há 175 deles. E, na realidade, apenas 75 têm muito trabalho em diferentes áreas no mundo. Há uma falta de estudiosos nesse assunto, gente que possa fazer funcionar os mercados. Há falta de habilidades técnicas e há muita questão de política e de religiosidade dentro das discussões. Você diz, isso é uma questão religiosa, não podemos tocar nisso. E parte da opacidade que existe em como isso pode funcionar é o que dão a eles esse status de que eles desfrutam agora. Agora, eles podem conseguir até $250 por ano de salário em instituições como o Citibank, etc., que procuram implementar novos produtos no mercado. Os serviços financeiros, as autoridades não sabem como fazer uma vigilância correta sobre isso tudo. E esse é o tipo de coisa que nós vemos. Ele parece que é uma estrela do rock and roll. Ele se senta da forma islâmica e todas as juntas que existem islâmicas existem no mundo. Se você quiser ter produto Sharia, você tem que colocá-lo na sua junta diretora. Os números agora já se movimentaram, já subiram muito, isso desde que essa tabela foi preparada. Então, é uma coisa de governança muito específica. E todo esse estudo das coisas é crucial para que nós possamos compreender bem como funciona. Nós não sabemos o que um contrato é, um contrato desse, e o que faz, parece que compramos uma coisa dentro daquela visão do Sharia que endossaria o seu produto. Bom, Oliver Aga disse que no momento nós temos uma luta pela alma no reino das coisas islâmicas. Estão tentando comercializar isso no mainstream, trazer as coisas disponíveis no mercado geral. E como exemplo disso nós vemos as formas de contrato do Labaha, que
é usado pelos muçulmanos, que é uma coisa muito problemática. Houve uma grande discussão sobre 85% das instituições islâmicas que parece que seriam ilegais. Em algumas cortes, alguns lugares acham que eles estão indo longe demais nas suas questões financeiras quanto à questão dos juros, e outros procuram impedir o funcionamento dessa coisa porque eles acham que tem que se manter fiéis às suas crenças básicas. Então, essas são algumas das razões pelas quais as finanças islâmicas estão cada vez mais interessantes para mim e, enfim, dentro do Reino Unido. As finanças islâmicas são uma técnica muito diversificada, é diferente, é difícil colocar o seu dedo nas coisas exatas ali, porque a coisa é muito movida. Agora, há princípios amplos que estão se articulando dentro de questões demográficas, geográficas, legais, religiosas, isso tudo junto com qualquer tipo de movimento que ocorra, que se apresente como alternativa, isso leva a muitas perguntas e a muitas interrogações sobre como é que eles preservam os seus ideais e quem será o maior beneficiário desse tipo de finanças. Essa é uma questão que tem sido discutida na Inglaterra profundamente. Muito obrigado. Thank you, Jane. As I said, you're bringing up a topic which, to us, it is totally different and has never been explained compared with what is being done in Britain. Now, in our organization, I am no longer the coordinator and will be the speaker. I'll ask Gary to assume the control. This is the chronometer. Please be strict with me. And now I will speak. Well, I'm going to talk. What I'm going to talk about here, in reality, is a discussion on the urban hierarchy in the financial system in Brazil. The discussion has its beginning basically in a conference of Bilbao that last year Gary and I were together there, participating in the same round table. And at that point, I presented a text that discussed the limits and the contradictions for the construction of a theory, a Keynesian theory of regional development. How much the theory, which the post-Keynesian and the contribution of Xilahdão and Vitória Schicchi, and up to what extent that could be an interpretation, a post-Keynesian interpretation, and I had pointed out, and I'm going to repeat a little here, that this contribution of Xilahdão and Schicchi, this post-Keynesian contribution, if somehow it was very important, under my viewpoint at least, to link the basic concept of the post-Keynesian idea of Keynes, it linked that to the important contribution of Xilahdão and Vitória Schicchi is to show that the preference for liquidity is not a concept that fluctuates in space. It has a repercussion in the territory. However, I said, and I repeat, that the contribution, the post-Keynesian, not the theory, but contribution, had some problems, mainly because it did not see the land itself. It doesn't understand the territory as a social construct. The territory as a group of economic and social relations that have their own features. Basically, what Xilahdão, John McCombie, and others, authors of post-Keynesian
is do a little of macroeconomy without an interest rate. And they discuss it terribly. So I said that although this was a good contribution, it was not sufficient because it did not dialogue with elements that I believe to be central both in the economy of the regional economy and the urban economy. And those are some elements that I believe to be essential so that the theory will become a more substantiated contribution. Will have to dialogue, centrality, supplementary, regional, urban hierarchy, colonization, urban scale, market, and economy of urbanization, etc., are central elements both for geographers and regional economists. If the post-Keynesians want to have a more effective contribution, they have to try to develop in the theoretical viewpoint the relation between the preference of liquidity and these other elements. So in this context, I have been working, and the presentation that I am about to start will try to advance a little in this discussion. The study that we have done, Gary knows them, part of you also know, it advances into the original question. And I'm going to discuss here advancing under the theoretical viewpoint and exploring some relations and also showing the empirical viewpoint of some relations that I'll try to establish. And here I'll work specifically with the relationships of the preference for liquidity, centrality, urban hierarchy, and the space construction. Basically, these are two important characteristics which are essential in the concept of central regions and centrality in the urban centrality that I believe that should be should discuss, should have a dialogue with those that prefer the liquidity. The productive concentration, the constructive centrality, and the second are the agglomeration, urbanization, localization economies. I'm trying to explore this, looking especially into the bank sector. Basically, how the centrality and these concepts can dialogue with the form through which the bank manages its assets, how these concepts, which are eminently urban concepts, can dialogue with the form in which the banks manage their assets. I do not know whether all here are familiarized with the concept of preference for liquidity, but only to synthesize rapidly this preference of the bank for liquidity would be understood as the disposition of the bank to give credit. That is, up to what extent is the bank ready to give credit? But starting from the idea that the bank is not a mere financial intermediate. The bank is not, and I'll show some data about that, bank is not a mere intermediator between savers and investors. It has its own will, has an active role, and at some point it can exert this point or not do it. This is the concept of preference for liquidity, and the higher the preference for liquidity, the lower the disposition of the bank to lend. And the last preference for liquidity, but more the bank will be ready or will be disposed to give credit. Specifically, this means the management of the assets, and the better the productive diversification, which is an important characteristic of some central regions, and the better the positive diversification, better you can see that the diversification of portfolio, the bank to be higher. If you have a region where you have a structure which is very diversified, yesterday Philip showed that in his presentation. In the crisis in central regions with more productive diversification, the bank has more options in its portfolios. It has productive options. It can want to retain money or keep the currency in the circuit through bonds and other papers. And also, due to the productive diversification, he has
has a quantity of productive applications that he can choose to give credit different with the characteristics of different profitability. So this would characterize or would make easier a lower preference for liquidity on the part of the bank and better will of giving loans. So the higher the economy of globalization, urbanization and localization, the smaller will be the economic uncertainty of the region. These are the central elements, urbanization, localization, that determine the level of activity in the economic dynamic of a region and consequently the uncertain environment in that localization. If the higher the economy, I can say that the least uncertainty, more prone will be the bank to give credit, and less will be the preference for liquidity. And that indicates that in several regions, the management of the assets may become, mainly in the bank system, more functional. Functional in the sense that the bank will offer credit. So this is an attempt to theorize, and I'm going quickly because we can talk about this more in detail. And there is an attempt to link the concept of centrality, which is an urban concept, with the preference for liquidity. And the management of the bank assets, you can link these two things, and this is the attempt. I believe that Gary said in the first presentation that among the students and the scholars of the bank system, that starting from the years 70, Victoria Schick and Sheila Dalton have a famous text on this, and starting in the 70s, the bank have the extremely active posture with regard to its assets, very active in collecting and offers interest rates and deposits, special deposits, not only in special innovations that try to collect resources in a more aggressive way. This is what we call passive management. And the central regions have the characteristics of having a higher income and higher diversity also. So if you look at the side of the asset of the passive of the bank, you can say in central regions you have a lower diversity of clients with preferences for different liquidities. That is, you have clients who have different income, different preferences, and with that, it offers a financial system, a capacity or a potential for innovation financially and creating with a higher quantity of products, each one specific for each client with a different profile for liquidity. It allows the financial system to be more creative, and in more central regions you will see the dissemination of financial innovations in a higher degree than in less central regions. Obviously, if this is true, that is, if the bank in a central region can have a more aggressive management, it will allow him not only to have a quantity of reserves, which is important, but will allow the broadening of the funding of the region. And that is important. Under the viewpoint, that is the funding here, I understand under the post-Keynesian idea, which is the last part of the circuit, the finance, savings, and fund. So this is the broadening of the funding of the region, meaning under the original viewpoint for the construction of the space, the possibility and the complete internationalization of the finance savings and fund. The less central regions, what happens normally is that you can have sometimes the finance determining the saving, and the saving will go into the central region, and the funding will occur in the region. So this has implications which are serious on the construction of the space. That is, the higher the centrality of the region, the lower
No, excuse me. Besides these characteristics that I'm talking about here, of this form of action of the bank system, I can also say that the higher the centrality of a region, we see that the lower the preference for liquidity in the region. The more central the region becomes, using a rapid transposition of the concept of central goods that you all know, it's a school of regional economy. You know that the offer of central good will make the possibility of for this same central in the neighborhood will be lower. So with this transpositional, see that the higher the centrality of a region, the lower the preference for liquidity, and consequently higher preference for liquidity in the neighboring regions. What I say here is that this financial system, the higher centrality of a region, higher will be their predisposition to offer credit in this region, and lower will be the disposition to give credit in other regions. That gives a role for the financial system, which is fundamental for the building of space, especially peripheral space, that I'm going to show here in the fragmentation of this space. I'm being very quick because I want to establish the theoretical idea of the discussion, but this is an attempt to develop, we'll see a text that explains this in detail and more theoretically, but this is the link that we are trying to establish between the concepts that we consider fundamental of urban economy with the concept of preference for liquidity. And we want to apply this to Brazil also, to see how this applies to Brazil. So to do this, what we did was to try to build a hierarchy of the financial system in Brazil. And for that we went to Kenai and Hive, and in Kenai, we picked all sorts of financial institutions existing in the country. So there are 36 types of institutions. And then we went to Hive and saw for the year 2008 how many types of each institution exist in each city in Brazil. So the institutions, the financial institutions that we're working with have commercial banks with commercial portfolio, economic savings, capitalization factory, administration of credit, administration of consortium for service, goods and services, holdings at financial and non-financial institutions, insurance, health insurance, life, supplementary open institutions for risk evaluation, and foment development banks. There are 36 types of financial institutions. So I used a methodology developed by John Parry and Leslie Buddy in an article of Economic Geography of 2002, I think, or 2001. So basically, if the financial institution, and here I'm considering that the financial institution offers a specific service. So using the concept of centrality, the less diffused is in the territory is this type of service, more central the service will be. So basically, through this concept, I will establish the centrality of each type of service. And what we did was to count in each city of Brazil the types of institutions of this type existed. In the end, we had a structure. And here, we will consider more hierarchic the type of institution that appears less and less central and less hierarchic, the type of financial institution that is spreading through the territory. So for Brazil, we had this. It's difficult to see that. I tried to divide this table, but was unable to do it. For instance, you see that financial institutions, which is more hierarchical and more central, is specific financial institutions called investment funds. It's not a bank that has an investment fund. It's an institution that does only investment funds.
It appears in 5 stages. Multiple banks without commercial portfolio in 8 cities. Development banks in 10, credit in 10, holding of the financial institution 11, etc., etc. So this type of financial institution were considered as more central. And now down here we have those that are less central and offer services that are more basic services. Multiple bank with commercial portfolio and commercial banks. That is the agencies, the bank agencies spread out for 3,451. This is only where the agencies exist. Advance post, bank correspondent, corporate credit institutions, 1,148 cities of Brazil, savings banks in 1,081 cities. Those were considered in the hierarchy, those that are less central. So, in order to determine the whole financial system in the region, we gave a weight of 5-to-1 arbitrarily according to the hierarchy, and we defined here then the investment fund that is the more hierarchic, more central, in which appears only in 5 cities. We gave them weight 1 and lowered this weight as we went down in the hierarchy. After that, what we did was define quickly the hierarchy of the local, the financial system of such and such city. What is its hierarchy? And based on this weight, we picked any city, for instance, Diamantina. Diamantina has how many bank agents? 7. We multiplied 7 by the weight, 1. How many credit cooperatives? 8. 8 times the weight 2. So if Diamantina had an investment fund, how many companies of investment fund? 1. We multiply by 5, etc., etc. We added up and found an absolute number that determines the value of the financial system for that region. So we had a scale of 3,800 cities, 3,800, I think, Brazilian cities with their respective weight in this financial system. And starting from there, we made an analysis of cluster. We ran a simple analysis of credit with the loss of the Brazilian cities according to their financial system in only 4 clusters. Forget that number there. 1 cluster that is only the city of São Paulo, whose weighted value of the number of financial institutions times the weight of each institution was 260,000. A second cluster here, cluster 3, of only 5 cities, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba. The average here is 56,000. See the difference from 56 to 260,000. And the third, which is 31 cities, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Vitória, etc. São José dos Campos, Santos, Londrina, Uberlândia, Sorocaba, and the rest. That is, under the viewpoint of the hierarchy, if you hierarchize the cities exclusively under the viewpoint of its financial system, we reach only 4 levels. 4 levels. You have São Paulo, then the other 3 cities, and these and the rest. And this is an important way of comparing the 5 levels and various sub-levels in the city. REGIC is the registration of cities. So quickly, just to understand, we decided to give a name to those clusters. And we gave a number according to the type of institution which is more present in the cluster. So the cluster that is the biggest one, and which is the rest of Brazil, we called it the basic financial system. Basically, in the cities of this region, there is only one bank agency offering only a system of opening accounts,
accounts, basic services. And in the cities where if you want to make an exchange contract, certainly that bank agent will not be able to do it. Savings, banks, and this is wrong here. Health plans, and this would be the basic system. The 31 cities were called financial diversified financial service. There are some types of more sophisticated services, such as the factoring, consortium, loss and risk evaluation, and the other 6 cities, São Paulo, that was considered a financial center of first order, and the others which were considered a center financial of second order. Where are these cities located? Let's see that in space. Northern region, no city considered second order financial center or first order. Northeast, there has, well, the north is almost, only 2 are not of the basic financial system. Here is Belém, that has the seat of the Bank of Amazonas and the Pará Bank, because otherwise they would have none, and Manaus. Northeast, you have no city in the financial centers of the first or second order. Almost all 9 diversified, and the rest of society. These 9 are the capital. The capitals of the Northeast region: Fortaleza, Belém, Recife, Fortaleza, Recife, Maceió. The capitals of the Northeast states. And in the Southeast, you have a great number of cities of the basic financial system, the majority, and here you have the other cities. And this is a point, the point that we want to underscore here is that if this is true, if the financial system is hierarchical, in this way, it has implications for the big building of the urban hierarchy in Brazil. In here, I made a comparison. If that little model of gravitational model showed by Campolino the other day, what he showed here is what they are proposing, and this is what is real in date from 2 years ago. This is the Brazilian polarization, the urban structure of Brazil, and the urban grid measured according to the income, the earnings. What we use to measure and to build this financial structure is earnings. So we've played a little bit with this, and we got a financial variable, and we played this gravitational model again without variable income, but with a bank variable. And basically what we got was this ratio here, and look what it looks like, the urban hierarchy in Brazil, extremely more concentrated. So if you analyze the structure and polarization of Brazil based on the income and GDP is this, and if you use the financial variables, you will have this. This is assets over GDP. Much the same way we developed a relationship that the more the centrality, less is the preference for the liquidity, and there are some implications of the management of the banks. So let's see if that is true. So now we have some indicators that we have generated from the banking system, and let's see what the values of these indicators for each kind of financial system. In this case here, we have the size of the banking financial system, asset over GDP is considered in the literature, mainly in the New Keynesian literature, as a measure of the degree of financial development. If you analyze the work of Hosny, Newitt, and his associates, this is a measure for the financial development.
So, as expected, the financial system would be less developed, basically mainly in the basic financial system and more developed in the first order financial centers. We'll generate some indicators of the management of assets and how they differ in space. I like to point out the idea to 4 points. Take a look at this. This is the preference for liquidity. I'm not going to go into details, but we had a prox by the preference for the liquidity. That is his will in lending money. And we can clearly see here, the higher the preference for liquidity, less is the will to lend. So in the basic financial system, where we have a high preference for liquidity, and where in the first order financial center you have less of a will of lending. And that confirms in some way what we were saying before. So the key QRC, credit regional coefficient. So if you analyze the credit distribution in Brazil, you see that there are more credit in the more developed cities. In the southeast, has 60% of the credit lied in Brazil. So if the banking system is passive, it should lend something that's similar to its economic weight. If it is simply passive, that means if there's no intention whatsoever, the volume of loans that he can get in an area is a reflex of this productive structure of that region. So what is this? So what is this QRC? We got the weight that each municipality has on the amount of credit that is granted in Brazil, like 10%, city X. And we compare this with the weight that this municipality has on the Brazilian GDP. This is a locational coefficient. So if this indicator is equal to 1, it means that the bank that is granting the credit in the same amount as its economic weight and his participation in the national GDP. If it is more, if this result is more than 1, the bank is granting credit in a ratio that is bigger than what the municipality has on the weight of the Brazilian GDP. If it is more than 1, the credit is given in a ratio that is smaller than the weight of that municipality. Let's see the result. In the basic financial system, you have below 1, it's 0.26. That means that the ratio of the average of the cities is 26% of the economic weight of the municipality on the Brazilian GDP. The diversified 0.59, and as you're going to more developed financial centers, you have the granting of loans that is bigger. So are we saying that the banking system lends less where the centrality is lower, but on the other hand, look at the indicator here, the first one. That is profit over asset, the capacity that the banking agency has to turn his asset in profit. So, and you see that where the financial system lends less, is less functional, is where they have the highest interest rate and the greatest profitability. And that goes down as it goes to the first order financial centers. Much the same way here, that liquidation credits over the total credit, that the risk that the bank takes. So as you see, in the less developed areas where the financial system is less centralized, the risk is lower. Then I explain, and then my last transparency, a little bit of this region here. That is the story that I'm telling you here. These are the data for the Northeast region where I'm comparing the preference for liquidity. The credit ratio is a calculation that we have the regional credit coefficient, how much credit that region should have more, and it doesn't, so its weight would be bigger in the distribution of credit in comparison to the distribution of the GDP. So profit over assets in the Northeast region, which is a poorer one, you have profit going up all the way, all the time. The preference for liquidity in a growing axis
and credit is being reduced in here, it is negative. And that has some regional implications that are very severe that we may discuss in another presentation. Thank you, that's what I had, and I'm sorry if I went over my time. Assumindo rapidamente a posição de coordenador. And now going back to my coordinating position, my friend here, Gary, you have the floor. Let's hope he speaks slower than the other one. Okay, I'm going to do the wrap-up here for our session. Vamos então, para encerrar essa sessão, eu vou passar com vocês. Na verdade, eu vou focar sobre algumas ideias de um artigo que foi publicado no jornal britânico de economia. Vamos à parte de Minsky e vamos discutir aqui. Para fazer isto aqui, eu vou falar sobre Minsky. Ele era uma espécie de um dos meus mentores. Se você conhecesse ele, você veria que ele sempre usava essa indumentária aqui, que ele tinha pelo menos 40 anos, e aqui seus principais trabalhos. Eu quero resumir rapidamente as ideias principais do Minsky e o que farei aqui. Ao analisar os seus arquivos, ele sempre dizia: o céu não caiu, o céu não caiu. Ele adorava usar essa expressão. E uma vez ele botou isso em um título de seus livros. E eu tento ver aqui onde é que ele escreveu isso. Eu lembro de ter lido isso no artigo, mas eu encontrei isso aqui nos seus arquivos. O Minsky tinha uma batalha entre uma economia instável estabilizando, tentar entender como formular as suas ideias, e vemos isto aqui. Temos aqui um folder, um panfleto que foi encontrado nos seus arquivos, e o que temos aqui são esses os títulos. O primeiro, uma peça-chave para ele era o seguinte: a emergência de uma instabilidade financeira, daquilo que se tornaria o seu livro depois, estabilizando uma economia instável. E esperamos poder continuar isso aqui, tendo aqui, o céu não caiu, que na verdade era o título de um capítulo, e basicamente ele duvidava de como é que isso ia funcionar. Vemos que em um resumo, ele fala sobre alguns aspectos aqui, no outro ele fala sobre o impacto de grandes governos e tem um peso muito grande. Ele não tinha muita certeza de como a forma podia ser para que o capitalismo podia ser salvo de si próprio. Isso era algo que era um tópico muito importante para ele. O Minsky teve 15 minutos de fama, e mais do que isso, ele é uma das referências mais famosas pelo John Cassett, do New Yorker, em 2008, sobre o momento Minsky. E temos aqui uma série de referências. O Martin Wolf dizendo: o Minsky estava certo em 2008. Se ele estava certo, nós pudéssemos estabilizar uma economia instável, então por que é tão difícil de controlá-la? Se estamos seguindo, se o Minsky era o cara que nós estamos seguindo, por que nós estamos numa confusão tão grande como estamos agora? Então vamos, a partir do O Céu Não Caiu em 1982, que é o artigo que ele eventualmente escreveu, até porque, por que o céu caiu em 2001 e por que permanece no chão? Isso é o que se refere a essa crise da zona europeia. Então vamos ver algumas partes básicas aqui, aqueles que não estão muito familiares com as ideias do Minsky, eu vou colocar aqui algumas das suas, onde ele discute o papel dos bancos, vamos falar um pouquinho sobre o que está faltando na sua visão, e depois então vamos passar basicamente e falar por que esse episódio de instabilidade financeira é diferente dos anteriores e por que tem sido tão difícil de poder controlá-lo. Para fazer isso aqui, nós vamos ver o modelo Minsky de uma forma diferente. Para ele,
os grandes compromissos se tornaram insustentáveis porque geravam um fluxo de caixa negativo. O que ele não via, o que nós temos que analisar de forma diferente, é que nós podemos também ter um sistema financeiro instável porque os tomadores de empréstimos tornam-se insolventes. Isso era a essência dessa crise doméstica nos Estados Unidos. Mesmo que tinha um foco sobre os empréstimos que eram feitos pelas empresas, né? O Marco falou a sua ligação com a atividade de geração de lucro. E aí o pessoal às vezes tinha que sair, então elas tiveram problemas de pagamento desses empréstimos. E é uma coisa que nós não demos aqui. Os empréstimos podem ser não produtivos, ele pode ser não ligados às atividades não geradoras de lucro, simplesmente especulativas, predatórias ou ambas. Uma outra coisa é que o que é chave para lidar com essa crise é que na visão do Minsky, os bancos sentem a pressão do risco de liquidez antes de ninguém. É por isso que os bancos centrais podem controlar as crises na visão dele. É por isso que ele pode estabilizar uma economia instável. O que acontece nessa aqui é que a crise não apareceu aonde que o Minsky achou que ela fosse aparecer. Ela tinha diferentes empréstimos daqueles que ele tinha em mente e os bancos centrais não tiveram capacidade de controlá-lo. Então, basicamente, temos que ver que estamos operando num mundo onde ele não imaginava. E agora estamos num mundo diferente daquele que ele havia imaginado, onde temos um problema dos equilíbrios entre créditos e passivos. Isso tem muito a ver com o fato de que os bancos já não estão mais originando e aceitando os riscos que eles causam. Não, eles fazem empréstimos que não são apenas produtivos. Temos aqueles que fizemos, por exemplo, para aqueles que estavam fazendo a compra de casas, por exemplo, que não eram necessariamente empréstimos produtivos. E é basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Vemos aqui o fluxo que créditos estão gerando lucro. Veja aqui, temos aqui os bancos. E, naturalmente, ele tem sido muito importante, mas percebam aqui que nos últimos anos, entretanto, eram os créditos não gerados por bancos que estavam fazendo essa mudança aqui. Temos uma estrutura aqui. Primeiro vamos ver o problema sobre a exclusão racial, depois vamos mencionar a importância dos desequilíbrios de conta de capital, na parte que torna aquele problema de liquidez global, e analisar a explicação do locus do risco. Vamos então à parte básica. Começamos com Keynes. Com Keynes nós temos essa ideia de que há uma rejeição da teoria do mercado eficiente em função das incertezas que tornam os investimentos dependentes das crenças e confianças nas crenças. Quando isso cai, aí acontece o mesmo com os investimentos. E Minsky diz o seguinte: se as unidades econômicas têm que financiar de formas que elas fiquem expostas a uma parte mais frágil, e é aqui onde ele coloca aquilo ao trabalho de Keynes. E, basicamente, ele vê essa parte de como podemos estabilizar isso aqui. Como falamos sobre o momento Minsky, na verdade, é uma caricatura, não é uma boa descrição, na verdade. Isso está em Wikipedia, lá vocês podem ver. Não há uma resposta simples aqui. Provavelmente deveria aqui ler Minsky, se você tiver essa oportunidade. Mas porque é muito confuso, porque ele tem uma batalha para expressar suas próprias ideias. Ele nunca achou o formato correto que o John Freeman, que na parte de pesquisa econômica, o Freeman disse o seguinte, na sua conferência em St. Louis: não importa se uma informação assimétrica é a coisa mais importante ou a 15ª coisa mais importante. O que importa é que essa é a linguagem que os teóricos estão utilizando agora e é dessa maneira que devemos expressar as hipóteses do Minsky. Isso é algo que temos que considerar se você está criando um modelo. O Minsky, ele próprio, queria que as suas ideias fossem generalizadas. Ele sempre colocou
colocou isso. Então, vou lhes mostrar aqui rapidamente. Ele sempre gostava de falar sobre esse modelo, que é um modelo de 2 preços, e a razão pela qual ele gostava de fazer isso é porque ligava ele algumas outras teorias ao o portfólio de equilíbrio. Se você ver aqui, é que a ideia é que o preço do capital em mercados é maior do que o preço do capital em termos dos setores reais. Então, você deveria investir e capitalizar. Ao contrário, não faça. Então, você tem isso, essa teoria de arbitragem no investimento, mas é uma teoria muito esquisita para uma pessoa que tinha um compromisso com incertezas no mercado financeiro. De alguma maneira, então, não há uma boa formalização e, na verdade, isso pode ser visto que estaria desestabilizando a estabilidade em si própria. Não há uma lógica aqui nesses processos do MISC. Algo que sempre nos escapará. Alguns outros aspectos básicos, e vamos depois passar a ideias mais recentes. Numa outra dimensão, na dimensão micro, temos a emergência da fragilidade. Como queremos analisar isto? Vamos ver o seguinte. Para brincar um pouco com isso, vamos imaginar uma empresa que espera determinado lucro e, basicamente, uma expectativa de ter um bom retorno, um preço alto e também a possibilidade de ter um preço baixo. E temos aqui o P pequeno. Apenas para simplificar, vamos ver que eles têm uma unidade K. Se você tiver preços altos para o K ou preços baixos, então temos aqui o lucro máximo e o lucro mínimo. E para simplicidade, vemos que isso aqui é o que eles têm que pagar, a dívida que eles têm que pagar, mais a taxa de juros. Então, basicamente, conforme o ciclo vai acontecendo, que dá isto. Começamos, então, com uma empresa que, sob qualquer condição, pode sempre pagar sua dívida. Ela é bastante robusta. E aí entramos em uma fase onde a empresa está expandindo, está pegando mais riscos. Então, há alguns lugares no mundo que estarão em déficit. E, finalmente, principalmente quando os mercados caem, há estados que, essencialmente, mesmo sobre análise do melhor retorno, eles vão estar perdendo dinheiro. E nesse caso, temos aqui uma situação onde, basicamente, se pegarmos essa parte, o rosa, que representa os riscos das empresas, e nesse lado aqui em verde, será que podem ter problema de liquidez? Será que eles podem financiar isso? E temos aqui uma situação que, ao longo do tempo, à medida que a firma aumenta, temos então o inventário aqui, eles estão gastando mais, pegando mais crédito e vão se tornar financeiramente mais frágeis. Temos aqui uma imagem que mostra essa ideia do mercado que sobe e depois há uma queda. Eu não vou dizer a história macro aqui, mas vocês podem ter uma imagem de como isso pode acontecer no momento MISC, em seu princípio estava certo nesse aspecto. Vamos avançar sobre algumas ideias. Vamos começar aqui com os bancos. O MISC gostava de dizer que todas as unidades bancárias eram bancos. Os bancos são especiais. Eles emitem depósitos líquidos e criam crédito. Há uma atenção para os emprestadores, os bancos emprestadores, sobre o líquido, sobre a previsão de liquidez e previsão de crédito. Há 2 pontos de pressão aqui. O primeiro, à medida que a liquidez, o risco de liquidez aumenta, e principalmente, se isso é baseado nos seus balanços, os bancos vão diminuir a sua atividade. Isso é muito importante, é isso que mudou mais tarde. Os bancos centrais podem intervir aqui, colocando mais recursos, e permite que os bancos possam emprestar e retomar a sua atividade econômica. Então, os bancos diminuem sua atividade, e aí o Banco Central aparece, põe dinheiro ali, e assim como nós estabilizamos uma economia instável. O que é importante aqui é que essa exposição aos riscos empresariais continua no setor produtivo. Entretanto, aqui ela acontece nos empréstimos que são feitos para o setor privado, enquanto isso o banco está pegando um risco de liquidez, colocando crédito para o setor produtivo, como em parte do Brasil. Em alguns casos aqui, por exemplo, quando saímos de uma fase mais robusta para uma fase mais frágil, o que acontece é que os
bancos pedem mais extensão, percebem que os seus empréstimos estão num risco maior. Então veja que esse rosa mais claro aqui está aumentando e vão diminuir novamente a sua atividade. Voltamos aqui para esse ponto onde o Banco Central vai ter que voltar a intervir. A ideia do Minsky aqui, ela tem alguns aspectos. Primeiro, é que os bancos são as unidades de alavanca e eles são os mais expostos ao risco de liquidez. O segundo, eu vou mostrar uma imagem, que as intervenções governamentais, ao resgatar os bancos que têm menores ativos, o que é interessante, se pensarmos isto, o que eu tento pensar, o que está acontecendo aqui nesta crise atual, o que eu vejo é que o Minsky falou sobre uma visão de folha de pagamento, sobre bancos, mas isso tinha a ver com fluxo de caixa. Então vamos ver de volta a esses balancetes dos bancos. Então o que temos aqui é uma reestabilização. Os bancos, aqueles que empréstimos para a compra de imóveis. E a resposta, os bancos têm um problema de insolvência aqui nessa crise. Vemos esse slide aqui, temos aqui os bancos. Um banco típico tem 10% de ativos, temos aqui as casas. O que acontece nos Estados Unidos é cerca de 70% com relação à sua posição em ativos. Em firmas não financeiras temos 33%. Então veja bem, o que eu coloco aqui, e temos aqui uma alavanca de alta hierarquia. E os bancos são aqueles que são mais expostos. Portanto, os bancos centrais colocam dinheiro ali, pode estabilizar uma economia instável por diversas razões. Vamos inverter isso aqui em alguns momentos. Então, os bancos são as unidades que fazem a maior alavanca, eles fazem a criação dos créditos, eles têm logos da liquidez, eles são importantes nas relações entre o tomador e o emprestador. E essa renovação desses empréstimos vai representar um investimento. Se temos uma bolha de especulação ou não, os bancos são os que estão expostos aqui. O excesso de empréstimo é uma coisa que coloca ele numa parte de risco muito grande. Quando o Minsky fala sobre essa dimensão aqui, que saímos da parte mais robusta para a parte mais frágil, para aquela que está bem ruim. Então, quando o fluxo de caixa é positivo, depois pode ser neutro e depois vendo aqui o negativo. Então, estamos saindo de uma condição nesse ciclo de Minsky para aonde temos uma tensão do fluxo de caixa. Basicamente, o fato de que temos aqui uma variável, se analisarmos o balancete com uma ideia dos ativos sendo os passivos menos os investimentos, passamos então de aquelas que têm um alto nível de ativos, onde os ativos e passivos são iguais, e empresas que são negativas no seu preço, aquelas que foram à falência. Essencialmente, o que acontece, na verdade, aqui, se analisarmos isso, é que à medida que a crise avança, o fluxo de caixa diminui para uma região como essa aqui, onde vai ficar igual a zero. Então, esperamos que, com essa deterioração, elas estão pressionando as unidades financeiras para o zero. Então, você estará perdendo dinheiro. E o seu valor líquido vai estar diminuindo. E depois, quando chegarmos a esse ponto aqui, então, veremos que há maior pressão ainda para uma insolvência e uma falência. E nesse três tipos de unidade, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, temos aqui o mercado imobiliário, essa bala aqui. A ação não está aqui. A parte imobiliária se torna um maior risco, mas eles estão aqui no meio. O setor que, na verdade, está ameaçando de perder dinheiro é o setor
que pega empréstimo aquelas firmas não financeiras que estão indo para um fluxo negativo de caixa, e temos aqui os bancos. Se você começa aqui, onde aqui os bancos estão com a maior alavanca, o mercado imobiliário é menor e aquelas firmas não financeiras menor. Quando você retirar os ativos aqui, os bancos vão para insolvências. Então, são os bancos que estão nessa área de risco. E, basicamente, é isso que dessa era a forma como ele via o mundo. E desenvolveu, ele não colocou alguns efeitos que eram importantes aqui. Em 1982, 1983, as suas ideias estavam bastante bem formadas aqui. Então, basicamente, o que queremos fazer aqui, eu vou ser o mais breve possível aqui e ver algumas coisas que o Minsky não entendeu. E eu vou passar muito rapidamente aqui, tendo aqui um reaparelhamento do mercado. Os tomadores de empréstimos não estavam mais fazendo empréstimo, mas eles estavam offloading os riscos financeiros. Eles originavam a parte do crédito, mas tinha a parte de serviço e era feito de forma separada. Então, ou seja, era o crédito securitizado. E basicamente significava que havia uma estandarização dos instrumentos e havia uma separação de fazer os empréstimos para aquela da tomada dos riscos, porque havia uma possibilidade de que você poderia ter problema. E nesse sistema isso não aparecia. Então temos, como podemos perceber alguns dias, os 2 dias, a habilidade dos Estados Unidos de custear isto para manter os bancos funcionando. Foi o que aconteceu. Então isso altera drasticamente a distribuição dos riscos. Então temos um sistema que parece um pouco com isso aqui, onde ao invés de ter os bancos que teriam os empréstimos, temos aqui o banco passando os empréstimos para uma parte terceira. Havia uma terceirização. O segundo fator aqui tinha esse fenômeno que eram os empréstimos exploradores. E, essencialmente, os bancos estavam engajados em um processo de aprender como explorar os grupos socialmente excluídos. Sabemos que isso cresceu muito no mercado e temos aqui algumas estatísticas que são o que esses bancos, através do mercado de securitização, o que eles queriam fazer? Eles queriam ter empréstimos que ganhavam bastante lucro, mas eu não queria que ele aparecesse, não fazia o mercado de securitização, que era muito importante. E, essencialmente, era esse mercado que foi construído na década de 90, então, quando começamos essa bolha imobiliária em 2002, 2003, temos, então, todo esse equipamento que já estava pronto para uma indústria bastante robusta, que tornou-se, então, um motor que podia fazer esses empréstimos de risco. E temos aqui essa imagem que foi mostrada 2 dias atrás, se queremos ver o que aconteceu com os preços das habitações, das casas. Temos aqui uma imagem melhor. Na verdade, houve uma grande queda e ainda não nos recuperamos dessa queda. Então, o que está acontecendo aqui? Por que essa crise foi tão resistente? Basicamente, muitas coisas foram tentadas. Houve, na realidade, este slide aqui, eu esqueci de atualizá-lo, mas houve muitas execuções nos Estados Unidos, foi terrível. Mas, essencialmente, nós tínhamos esse problema aí. De certa forma, os bancos já não estão na posição de mudar as coisas. Lembre-se, nós notamos que os bancos eram importantes para estabilizar a economia por 5 razões. Agora, olha as 5 razões aí. Tudo já está ao contrário. Primeiramente, os bancos já não são as unidades de mais alavancagem. Será os domicílios é que são mais importantes. Em segundo lugar, os bancos já não fazem a maioria dos empréstimos. Os bancos já não são o local do risco da liquidez. Em vez disso, eles estão distribuindo esse risco de liquidez no mercado. Eles participam totalmente em empréstimos especulativos nos processos de emprestar para renovar o crescimento econômico e, portanto, eles estão dentro da possibilidade de aumentar a despesa de empréstimo. Tudo isso acontece para lançar poucas crises de subprime, e os bancos são os mais problemáticos agora. Agora temos um novo sistema. Basicamente, lembram, antes nós tínhamos os domicílios lá em cima e os negócios ali, agora temos 2 coisas. Primeiro, esses novos fundos, os fundos CSIB,
e que são essencialmente essa espécie de carteiras de vários tipos de dívidas que são juntadas aí, e tudo apoiado por papel. Esse é o mercado que caiu, de que nós falamos há 2 dias, os mercados que colapsou ontem do BBB. Agora, pior ainda é que nós temos essas casas que realmente, pessoas que não podem ter casa e tomam empréstimos exploradores e estão na mesma posição de ativos, não tem nenhuma margem, compraram a casa esperando que essa casa se valorizasse, mas já estão em débito. Então o que acontece é que aqui está o setor subprime, que está rapidamente entrando em dívida. Aqui estão os SIVs, que estão apenas entrando em posição negativa também, a proporção que a liquidez do mercado cai, e depois os bancos em si estão em grande problema. Então nós temos uma situação em que os bancos não são as unidades de maior alavancagem, não podemos intervir nos bancos e restaurar a sua resiliência e dar a opção de sair dessas unidades aqui. Essas são as unidades onde a razão está, onde a ação está ocorrendo. Aqui os mercados de ações, 8 milhões de pessoas aqui, e aqui está o mercado financeiro que não está funcional. Então o problema é que nós não podemos controlar. Os grandes bancos são grande parte disso. Aqui, por exemplo, está um contraste entre a securitização dos maiores bancos em comparação com os pequenos. Aqui estão os bancos maiores, e aqui estão securitizando, posição de derivativos está 2.000% dos seus ativos, e aqui estão os pequenos bancos, usando apenas $1 bilhão dos Estados Unidos como ponto de divisão, e aqui estão quase que nada. Aqui está outra visão da securitização. Isso vai poder voltar, mas será ruim. Aqui temos os grandes bancos fazendo em torno de 33% de seu valor de ativos, e os pequenos bancos não estão jogando. Então, quando vemos, para concluir, com algumas poucas coisas aqui, por que essa crise foi tão resistente à intervenção governamental, nós tivemos um encontro com Minsky e sua teoria, e, por um lado, suas ideias indicaram, que estavam certas, não há dúvida nenhuma, de que o sistema financeiro excedeu os seus limites e precisava de intervenção. Mas, aqui, quando o Banco da Reserva Federal estava no auge da crise, tentando restaurar o investimento, o que não aconteceu. Em vez disso, antes de termos uma situação, esse é o sistema antigo, 1970, quando o banco é o emprestador, o Banco Central regula o banco, de modo que o Banco Central estabiliza esse banco e cuida do seu problema de liquidez, e restaura o chamado grande governo, restaura o vigor do mercado, reduz o risco de inadimplência. Então aqui temos o Banco Central operando aqui, o governo operando, estabeleça então o capitalismo. Agora o que nós temos é uma situação assim. Aqui temos o megabanco. O megabanco, basicamente, isso é uma caricatura, mas enfim, para provocar vocês aqui, olha, o que está aqui, o que eles têm no seu balanço? Tem maus empréstimos e empréstimos péssimos. E também emprestaram muito dinheiro, tomaram muito dinheiro emprestado. Então, quem é que está fazendo a maior parte dos empréstimos nesse sistema que se origina e distribui? São esses emprestadores típicos, são os fundos de pensão, outros e vários outros fundos. Essencialmente, eles vão aceitar empréstimos securitizados e aceitam isso, e há um desencadeamento de certas coisas. Os bancos vão emprestar apenas se puderem vender. Se não puderem vender, é um problema. E aqui é onde nós vemos todo o medo do mercado do dinheiro, e esses dinheiros, o money market não está pronto para assumir o risco. Esses fundos estão receosos do risco, de maneira que o money market está todo com problema. O banco já não é o emprestador. O Banco Central não regula os emprestadores que operam livremente no mercado financeiro, de modo que o Banco Central não tem qualquer alavancagem para renovar o empréstimo produtivo nesse mercado. Então, os bancos, com tanto risco, usou o método de intervenção do governo que foi
inativa para controlar a estabilidade que Minsk dizia, isso depende dos arranjos institucionais em si, que são frágeis e instáveis. Então, seu fracasso de não fazer o que devia, as autoridades financeiras quiseram controlar com suas interações financeiras e mostraram agora, e os Estados Unidos, o Brasil não, mas agora a economia global chegou numa crise que vai custar a prosperidade e vai se aprofundar cada vez mais. Muito obrigado, Ale. Aliás, se vocês forem estudante da UFMG, no programa da Cidade Praia, eu convido vocês a entrarem em contato ou para receber um trabalho ou para assumir a coisa, se quiserem. Muito obrigado. Obrigado, Gary. Thank you, Gary. Before we end the session, I first of all want to thank very deeply Jane for having given us this opportunity of knowing the Islamic situation, and Gary. Two quick information. We will have no interval, so this session ends and the next one starts immediately. I am being seen by the internet. Well, I kiss you. You're seeing me on the internet. So she's asking me to say hello. So I'm talking directly. I kiss you, and the meeting is adjourned.